E agora, será que o pessoal está me ouvindo bem? Tô com o fone de sempre. Olá, olá. Então, essa aqui é a live, né? Live que a gente vai abordar sobre os eixos casa 6 e 12. Muito importante, como a gente está falando em explanar essas 12 casas e entender mais profundamente, estamos aqui. E agora, pessoal, consegue me ouvir bem? Olá, olá! Agora vai! Será que ela aceitar? Ela tinha me mandado primeiro. Então vamos. Ué, 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 ué. Agora foi. Mica, tá bem melhor. Bem melhor? Então tá Tá. ótimo. Então tá. Então vamos lá. E aí, o que nós vamos abordar aqui, né? Então, a Silvia. Silvia, eu gostaria que tu te apresentasse tuas formações, teu trabalho, né? Tá. Para o pessoal entender, né? Primeiro, só explanando, né? Eu falei para eles que a gente ia entender, né? Esses 12 setores da vida perante a astrologia. E esse eixo que a gente vai abordar é o eixo casa 6 e casa 12. Saúde física, mental, espiritual e psíquica, né? Uhum. Então, e a nossa rotina de como a gente faz a manutenção dessa casa-corpo e o que a gente não trabalha lá no inconsciente, ou a gente aprisiona, ou a gente traz aí nas memórias morfogenéticas que podem aí estar atrapalhando a gente. Mas, primeiro, eu quero que você te apresente e fale das suas formações. Então tá bom. Prazer, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Silvia Castelo, sou filha de Dilma e de Francisco. Eu Honrando a tenho ancestralidade. sempre. E eu sou fisioterapeuta de formação, mas no decorrer dos anos, eu me encantei quando eu conheci uma técnica chamada microfisioterapia, que chegou no Brasil, chegou ao Brasil mais ou menos 17, 18 anos atrás, e eu fiz a formação, aí foi aí que eu entrei no mundo da saúde quântica. Ou seja, eu me especializei a entender o que, que o corpo do paciente quer dizer, porque antigamente eu, como fisioterapeuta, olhava para o físico e manipulava, reabilitava, mas eu percebi que tinha algo por trás, sempre tem algo por trás, ou seja, Tu ia no efeito, que já chegou, né? O que já está materializado, né? exatamente, é como se eu ali meio que calasse a boca, como se fosse um medicamento, né? Mas com a saúde quântica, eu consegui entender que tudo é energia e informação. Então, a doença é uma informação, ela traz algo. Então, ajuda as pessoas a entender o que, que o corpo está querendo dizer, o que, que a vida está querendo dizer. Então, eu me especializei em várias áreas da saúde quântica, microfisioterapia, nova medicina germânica, biodecodagem, também iniciei a formação, sou ativista quântica, formada como a Lika, com a Misty Goswami, Psyche, técnicas de reprogramação do inconsciente, enfim, eu virei uma apaixonada pela consciência humana, pelo inconsciente coletivo, e é isso que eu faço. E o corpo entrega, né? O corpo fala. Exatamente. Você pode falar para mim, se você passar por uma situação difícil, você for demitida, você pode chegar para mim no consultório e falar: ai, Silvia, eu estou com muita raiva do meu chefe. Eu estou com ódio dele, eu estou, assim, com muita raiva. Só que aí você aparece lá no consultório com uma dor na cervical. Eu vou falar: não, Lica, você não está com raiva. Você está se sentindo desvalorizada. Você está se sentindo impotente. Então, o corpo, A ele realmente não estrutura, né? mente.
a estrutura. Então, antigamente, olha que lindo, né? Porque eu já gosto, eu já viajo loucamente, porque tu ama o que tu faz, eu amo o que eu faço, então a gente já faz toda uma ligação, né? E Sim. antigamente foi banido em 1600, 1700 no Conselho de Nicéia, né? Que foi banido esse lugar da astrologia, ela mapear o corpo, né? Tanto que a astrologia chinesa, ela continua mapeando o corpo dentro da medicina chinesa. Olha, Então, que na interessante. parte ocidental, a astrologia foi banida em 1700 disso. Então, através do mapa astral, tinha como ver essas coisas assim também. Tipo, aquela pessoa tem uma tendência aí, ó. Então, quando tu me fala sobre isso, agora eu vou dar uma explanada aqui. Nós, aqui na astrologia, nós temos as pessoas, claro, elas não têm obrigação de saber sobre isso, mas ficam muito apegadas aos signos. E os signos são meros coadjuvantes, enquanto o que pega na astrologia é o trânsito planetário. E os signos, eles são o arquétipo projetado destes planetas que influenciam bastante a gente. Agora a gente tem um trânsito sobre um planeta que ele é pessoal, então ele fala muito dentro da tua carta natal, dentro do teu mapa natal, mas ele também ele é coletivo. Ele lida, é uma demanda para o coletivo mundial, né? Ele ingressou dia 7 de março no signo de Peixes. Saturno, que é o cobrador, é o senhor do tempo. Dentro da mitologia, ele é Cronos. E aqui nós ganhamos 2 anos e meio dele atuando sobre essa energia pisciana. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está sendo cobrado a um religare, tanto com a espiritualidade, mas também com esse lugar do nosso inconsciente. É como se fosse uma investigação e uma limpeza dessas crenças limitantes que não podem estar mais lá. A gente tem 2 anos e meio para dar jeito nisso. Uhum. E isso acaba repercutindo, porque em astrologia tudo são eixos. A gente tem esse lugar da não materialidade, que é de peixes, que se refere à casa 12, que a gente vai falar dessa conduta espiritual, desse algo maior, da fonte criadora de tudo que há. Mas a gente vai falar aqui também dos nossos aprisionamentos psíquicos, das crenças limitantes, de coisas que a gente carrega de vidas passadas, porque a minha astrologia é kármica, mas também não deixa de ser vidas passadas o campo morfogenético. Sim. O campo morfogenético, porque lá na vida do meu avô, assim vai, tá todo mundo aqui. E aqui tem um eixo com o agora, que é a casa 6, que é o que eu faço agora na minha rotina, todo dia. Porque a gente não vive só de sonho e de não materialidade, a gente vive na matéria. E a casa 6 é como tu cuida do teu corpo, como tu atua dentro da tua área de trabalho, como tu tá lidando com a tua rotina, do que tu tá te alimentando, quais são os sentimentos e as emoções que não estão sendo aqui bem digeridas, que elas estão te atrapalhando na tua funcionalidade, né? Às vezes as pessoas ficam muito implicantes com essa casa 6, que é a análoga à energia de Virgem, que a gente fala de disciplina. E disciplina ela é importantíssima, porque ela é a organização das nossas prioridades, né? Sem a gente organizar nossas prioridades, a gente não tem como ter constância. E sem Uhum. constância, a gente não tem estrutura. Então, tudo está muito interligado. E quando eu te chamo aqui, te chamo assim, né? Para as pessoas que estão assistindo e estão olhando para dentro da sua casa 6, de como estão levando a sua rotina, de como estão fazendo essa constância na vida. E também faz pensar, pô, mas que autossabotamento que eu faço em mim? Ou o que me trava? O que está acontecendo? E aí a gente pode explanar casos assim que tu já viu, de pessoas chegarem aí para ti e terem esse problema de manterem constância ou de até esse lugar de, como tu deu esse exemplo do chefe, eu achei maravilhoso, assim, Uhum. da pessoa, às vezes a pessoa, ela tem até dentro da personalidade, né, pode até não gostar de ser mandada, ou alguma coisa assim, e aquilo em alguma parte do corpo, ela acaba se manifestando, né?
Então, eu poderia começar falando que se nós pensarmos que a vida, ela não está, nós, a vida não, ela não tem que fazer por nós, é como nós que temos que estar disponíveis para a vida, entende? Não é assim, a vida tem que me dar aquilo que eu quero, que eu almejo, não, eu tenho que estar aqui à disposição para que a vida quer, o que a vida quer de mim. E isso é A muito casa 6, profundo. a casa 6 é como eu sirvo, servir a Olha, vida. aí você começou a falar da astrologia e eu comecei a pensar aqui, né, que a gente vai fazendo links. Por que que a gente nasce em determinado horário, com determinado signo? Porque nós somos células do universo. Cada um tem a sua função e seu propósito. Então, quando a gente começa a viver sem resistência, olhar dessa maneira, vida, eu tô aqui para te servir, o que você espera de mim? Aí você para Me de arrepiei resistir. toda, tô toda arrepiada, toda arrepiada. Meu post ontem foi sobre isso, É, transformações, não resistir aos ciclos da vida. exatamente. Então a gente para de resistir. Eu atendo famílias inteiras. E é maravilhoso de ver o que está impresso em um está impresso em outro. A interpretação de um está errada em relação ao outro, mas na verdade nós somos uma cura do outro. E dentro de uma família está o nosso maior crescimento. Nos nossos relacionamentos de trabalho. Então, quando a gente consegue olhar para essas situações e falar assim, o que eu tenho para aprender com isso? E não achar que a vida está contra a vida não está contra mim, mas assim, o que que a vida está esperando de mim? Aí tudo começa a ir para o lugar. E se a gente parar para pensar também que nós somos energia e informação, se você, tudo que seus pais estavam vivendo até 7 semanas antes de você ter sido concebida, ou seja, se perder o emprego, aí você já pode adquirir uma crença, você pode vir com uma informação de escassez. E muitas vezes você tem medo de mudar de profissão ou de fazer algo a mais pelo medo da escassez, porque você já veio com essa informação de uma situação que eles viveram lá atrás, que não foi sua. Mas, na verdade, a oportunidade pode estar vindo porque você pode curar isso. Né? É por Sim. isso que nós chegamos aqui com memórias em nossas células. Eu me perguntava muito, quando eu comecei a trabalhar com isso, mas por que que a gente nasce com essas memórias? Porque nós somos a continuação e nós somos a oportunidade de curar. Então, essas situações que nossos pais viveram até 7 semanas antes de nós sermos concebidos, e não é só trauma físico, não são só traumas emocionais, são Sim. traumas, por exemplo, uma informação tóxica de medicamentos que tomaram, se utilizaram drogas, cigarros, tudo isso vem como informação. O que aconteceu na concepção? Como foi essa concepção? Veio de um namoro, veio de um relacionamento esporádico. Só, 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 só dando um. A própria casa 12, ela traz as informações intrauterinas. Então, se tu tá falando, tá tudo perfeito, tudo conectado. Tudo perfeito. Então, tudo na hora da concepção, por que essa criança está sendo concebida? Ela está vindo para unir o casal? Porque tem mulher e tem homem que eles concebem uma criança com o objetivo de se unir. Não, a criança vai unir. Só que imagina o que acontece com essa criança quando ela nasce, depois de alguns anos que esses pais não ficam juntos. Para ela, a vida acabou. Porque a informação que veio para ela é que ela veio para unir. E se ela não uniu, né? Então, é como se a função dela tivesse acabado. Então, Meio que tudo isso vai fracassou, estar né? nas crenças. Oi? Daí fica aquela informação de fracasso. De fracasso. Isso tudo vai influenciar nos novos passos da vida. Então, como foi esse nascimento? Esse nascimento foi parto normal, foi cesárea? Quando nasceu, foi para incubadora? Se foi para incubadora, ficou ali, já pode ter uma memória de abandono, de separação. Então, essa criança vai crescer, que nós temos a criança dentro de nós, e vamos ser seres, nós podemos nos tornarmos adultos com medo de separação. Então, qualquer coisa que vai ocasionar uma ruptura, uma separação, não, é melhor ficar onde eu estou. Então, eu não consigo ir para a vida, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Então, situações na infância, na adolescência, na fase adulta, todas elas vão reverberar em nossas vidas, o tempo todo. Não existe passado, presente e futuro. É tudo hoje. Tudo está borbulhando hoje, né? Não tem essa história assim, ô Lica, eu não quero olhar para essa dor, vamos deixar embaixo do tapete? Às vezes chega paciente lá e fala assim, olha, mas eu tenho medo. Eu falo, não tenha medo.
eu vou de mãos dadas com você. Vamos olhar para isso. Porque quando você olhar, ele vai parar de reverberar na sua vida. E é isso, não existe passado. Vamos deixar no passado. Não deixa, gente. Não deixa. O passado, ele permanece aqui, ó. Não existe presente, passado, futuro. Está tudo aqui. Então, nós precisamos olhar para nossas dores. E em nossas células, nós temos memórias de até 4 gerações. Então, situações vividas pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, tataravós, estão em nossas células, no campo até mais do que isso, né? Então, existem muitos casos, já que você quer que eu conte um caso, tem um caso muito interessante de uma mãe que levou um rapaz no meu consultório, já um homem, um menzarrão de quase 30 anos. E ela me ligou e disse, olha, ele precisa muito de ajuda, ele está perdido. Ele tinha se formado em odontologia, ele fez várias especializações, montou uma baita de uma clínica no bairro mais famoso que tinha no estado dele. Era tudo que a mãe dele queria. Quando ele chegou no auge da profissão, ele simplesmente disse, mãe, não quero. Eu vou ser músico. Porque é o que ele amava. Eu vou ser músico. E eu não quero mais. Ele cumpriu a vontade dela e depois, tá entregue. Não, mas o detalhe não é nem isso, Lica, porque ele achava que tinha cumprido a vontade dela. Mas olha o que aconteceu. Aí ele chegou lá no consultório, ela ficou na recepção. E eu atendendo ele, eu notando que a alma dele estava muito feliz. Mas ele estava muito triste porque ele estava contrariando a mãe. Aquele amor que a gente nunca vai poder contribuir, né? Que é de uma mãe. Então ele estava como se fosse traindo. Até que eu olhei para uma tatuagem no braço dele, do lado esquerdo. Aí eu falei assim, quando é que você fez essa tatuagem? Aí ele disse, quando eu me formei. Aí eu falei assim, e por que você fez uma flor? Aí ele falou, não sei. Você sabia que você fez essa flor para sua mãe? Aí ele começou a chorar. Aí ele falou assim, nossa, tem tudo a ver. Porque quando eu recebi o diploma, é como se eu dissesse assim, aqui. Um arquétipo completamente feminino, a flor. Exatamente. Mãe, tá aqui para a senhora. Só que o que aconteceu? Ele falou assim, a música, desde criança, vibra dentro do meu ser. Eu amo ser músico. Eu amo, e tá tudo bem eu começar tudo de novo. Só que depois eu chamei ela e falei assim, olha só, seu filho tá no propósito de vida dele, na frente dele. Aí ele todo emocionado, eu falei, tá vendo essa flor aqui? Ele fez para você. Aí sabe o que ela respondeu? Ela começou a chorar e falou assim, eu vou confessar uma coisa, meu sonho era ser músico. Só que eu tinha medo de não prosperar e de não ter dinheiro. E ele fez para ela. Ou seja, ele 2 vezes, ele honrou como quem diz, mãe, a senhora quer que eu tenha segurança? Tá com meu diploma, vou deixar minha clínica bombar, mas agora, ó, eu vou seguir o seu sonho, porque esse sonho veio em mim também, né? Então, isso é importantíssimo, nós temos esse entendimento. E aquilo, nós somos o sonho dos ancestrais, né? Então, aí nós somos a reverberação dos sonhos dos ancestrais, dos nossos. E aí, agora, esse caso que tu me fala... Não, só tem que ter cuidado com uma coisa, Lica, é que às vezes, por exemplo, quando há concepção de uma criança, existe a concepção ali de 3 projetos. Não existe gravidez indesejada. Não. Quem acredita num plano superior sabe que aqueles 2 inconscientes disseram sim, independente da maneira que foi. A gravidez foi desejada, sim. Pode ter tido intercorrências conscientemente. Ah, não era o momento, não era a pessoa certa, mas existe algo muito maior que diz, ó, e nós, como seres espirituais, nós concordamos. Mas quando a concepção de uma criança, existe ali a concepção de 3 projetos. Aquilo que meu pai espera de mim, o que minha mãe espera de mim e o projeto que eu trago. Só que o que acontece? Como uma das necessidades mais importantes do ser humano é pertencer. Então, para honrar meus pais e para pertencer, o risco é muito grande de eu seguir o projeto que eles querem para mim. Só que o projeto que cura não é o que meu pai espera de mim, nem o que minha mãe espera de mim, mas o projeto que eu trago. Exatamente. Porque o que eu trago é que vai trazer cura. E eu vou falar aqui com muita segurança para vocês. Todas as vezes que eu atendi um paciente que ele estava com dificuldade de seguir o projeto dele, por lealdade, o pai ou a mãe, quando ele seguiu o projeto dele, que ele respirou, tomou coragem, o pai e a mãe brilharam, decolou e o pai
pai e a mãe brilharam, aí bateram palma, porque o projeto que eu espero para minha filha, porque todo mundo espera algo para um filho. O projeto que meu marido espera para minha filha é aquilo que a gente acha que vai ser melhor. Ou então aqueles desejos que talvez, olha, eu não consegui, talvez eu teria feito assim, mas não é isso que cura. O que cura, de repente, é um pai ou uma mãe, por exemplo, que tem um preconceito com uma determinada profissão, ou com algo, com alguma característica, e meu filho vem e faz, e eu curo essa minha crença, né? Isso aí traz uma cura. Aí você começa a olhar, nossa, que ser livre, né? Que ser livre, esse ser saiu da caixinha, assim, ele é livre. Então, todas essas informações vêm. E com a astrologia, né? Eu estou ouvindo você falar assim, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Não, tá tudo ali. A gente tem, como, vou dar um exemplo, né? Até a gente está nessa casa, então, de rotina, casa 6 e casa 12, vamos pegar irmãos gêmeos, né? Tem um caso dentro da astrologia que quando a gente entra no curso, né? É a primeira coisa que falam, irmãos gêmeos, é um caso que foi verdadeiro. Eles foram separados. Aconteceu algo que eles foram separados. Um foi doado para uma família mais abastada e outro foi para uma família com menos condições. E aí, ambos tinham, porque gêmeos têm tudo muito parecido, muda pouca coisa, diâmetros das casas, assim. Olha. Então, a tendência vai ser eles optarem pela mesma profissão, isso é certo. Então, um foi médico e o outro foi ajudante de enfermagem, entende? Às vezes as condições podem te tirar mas olha, os dois foram para a área da saúde. Então eu quero te dizer que nada é por acaso, né? Então, não, e a epigenética mostra isso. Exato, ninguém sabia nada de ninguém. Aonde eles conheceram, souberam a história deles lá com 70 anos. Olha só. Nossa, então, fantástico, né? Então, Então, são as possibilidades, às vezes, se apresentam dentro da vida da gente que fazem essas diferenças de, sei lá, de não avançar muito, mas a gente vai para a área que a gente tem que ir. A gente faz as coisas que a gente precisa. Pode demorar um pouco, às vezes tem esses aprisionamentos ali, tem esse sofrimento, que é o resistir aos ciclos. Os ciclos mais poderosos, como o que a gente está agora, a gente está passando por um período muito... Por isso que eu falei, o que eu puder ajudar, vamos sim. aí esclarecer cada setor. A gente está recebendo uma cobrança muito grande, principalmente esse trânsito, ele faz com que a gente meio que queira baixar a energia e ficar meio, mas se eu tivesse uma ajuda, mas não, é pelo contrário, é para buscar essa força interna e ir. Vitimismo não, é para ir atrás, porque quem esmorecer vai ficar pelo caminho, 2 anos e meio para trás, então vamos embora. É muito sobre isso, resistir, mas eu não vou fazer essa força, porque eu não vou conseguir, eu vou resistir a esse ciclo, eu não vou mudar. Não é o momento para isso. É para a gente avançar. E a resistência, ela também atrasa muito, né? Além do desgaste energético, você fica paralisado. E eu observo muito assim, e isso é nos mapas. E é a casa 6, a manifestação dessas resistências no corpo. Claro, a gente pode trazer também de vidas passadas algumas coisas para serem descarregadas, mas eu vejo resistências se manifestando no corpo muito. Porque daí eu pego a Revolução Solar e eu vejo como vai ser o caráter de previsão do ano daquela pessoa. Daí eu olho aquela casa 6, às vezes assim, lotada. Burnout, vai dar um burnout aí, vai dar uma coisa. Por quê? Porque há uma resistência em tratar as 12 casas ou organizar esse lugar do descanso e da produtividade, né? Tá vendo muito isso. A gente sabe, sim, que o mundo tem uma mecânica opressora nesse sentido. Mas também a gente sabe que as telas estão aí, as telas do computador, as pessoas elas ficam se desgastando, o sono vai embora.
a gente Sim. precisa de sono, e a coisa vai. Quando tu põe uma lente, tá faltando a disciplina dessa casa para manter essa saúde. Na verdade, dá. Na verdade, tem como fazer a virada. Mas sem energia nessa casa 6 e nessa casa 12, quebrando condicionamentos e crenças, não vai dar para ter estrutura. Então, nós podemos dizer que não importa a situação que nós estejamos passando, ou que condição nós estamos vivendo, o mais importante é ter paz. Porque se você não tiver paz, não adianta nada ter dinheiro, você ter aquele cargo que você tanto almejou, você está casado ou solteiro, não importa. Então, paz. E o que é a paz? É a vida dizendo, ei, você está no caminho certo. Vai lá, você está no caminho certo. Por que que tantas pessoas se enchem de atividades? Tem dois tipos de pessoas que eu percebo. Aquelas que se enchem de atividades que é para não parar. Ficar no silêncio é doloroso. Observar, eu não quero observar nada e fica na luta. Só que chega uma hora que a vida para ela. Exato, a vida para. Ou aquela que já aprendeu a se centrar. Depois que eu entrei num processo de autoconhecimento, eu gosto muito de ficar no silêncio. Eu gosto muito de ter momentos de ócio, porque eu acho que isso é importante. E se eu entrar no ritmo de trabalhar muito, eu amo o que eu faço, eu não trabalho, é um lazer para mim. Eu adoro ler a vida das pessoas, ler o corpo das pessoas, ajudar elas a transformarem suas vidas, mas assim, eu coloco um número X de pacientes por dia. Porque eu sei se eu passar dali, de repente a minha vida fica sem sentido também, porque eu fico com saudade da Silvia. Então, nós precisamos, primeiro, ter uma relação de amor com a nossa história. Primeiro de tudo, a nossa história é perfeita para aquilo que nós viemos desenvolver aqui. Para aquilo que nós viemos, para nós desenvolvermos em nosso ser aquilo que nós precisamos desenvolver. E segundo, é se amar. Porque eu só posso dar por outro, fazer pelo outro aquilo que eu faço comigo, né? Por isso que às vezes é tão difícil. É o que eu explanei no primeiro vídeo aqui, né? Que foi a casa 1 e a casa 7. Como eu sou comigo, o quanto eu me autoconheço vai dar a qualidade dos meus relacionamentos. Vai ser a diferença de um profissional para o outro também, né, Lica? Porque às vezes você vai para um profissional, vai fazer um mapa com uma pessoa X e com uma pessoa Y, mas estudaram na mesma escola, estudaram a mesma quantidade, ou até o outro até estudou mais, mas aquele que se conhece mais, aquele que é mais conectado, é o que vai te ajudar mais, é o que te vai trazer mais cura, né? Mais insight. Porque como tu te trata, tu trata o outro. Como tu te conhece, fez essa busca de autoconhecimento, é como tu vai conseguir acessar melhor o outro. Então, tem muito a ver isso. Então, desenvolvimento da personalidade. Se não, a casa 1, essa aí que é a personalidade da gente, se a gente não estudar sobre si mesmo, a gente acaba sendo cópia dos outros, ou eu acho que a cópia dos outros, pelo menos a pessoa está tentando, não é bom, mas é uma tentando, você pega um exemplo bom, está tentando ali entrar em ressonância, mas tem o pior de tudo, a pessoa ficar um sentimento de menos-valia e se anular. Então, a gente tem aqui dois extremos bem péssimos, ali se autoconhecer, não tem como tu não descobrir a pessoa interessante que tu é. Não tem. Dentro de cada um de nós existe uma preciosidade. Não, olha, não importa a situação que você está passando, se você se conectar com o seu eu sabedoria que está aí em você, aí você vai ver que não falta nada, porque nada de fora preenche, nem nunca vai preencher. Nunca vai preencher. E aí tá, quando tem essa história da dependência, é uma dependência emocional, porque tem vazio aí dentro. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é um caso muito recorrente aqui, até nas caixinhas, né? A dependência emocional. E aí a gente pode ir muito longe quanto a isso. Você entrega a vida na mão do outro, né? Deve aparecer muito isso aí também nos teus casos, tu identificando se manifestando no corpo, né? Então, e as histórias também se repetem, é muito interessante.
Vamos supor que vamos voltar para a situação do chefe. A pessoa ali teve um problema muito sério com o chefe. Mas quando nós vamos procurar no corpo e no inconsciente, ela já viveu uma situação dessa lá atrás, com o professor, com alguém que é representado por esse chefe, ou então é o pai, entendeu? E quando a gente olha lá para trás e ressignifica, ela consegue até agradecer esse chefe por essa situação. Porque ali esse chefe é uma oportunidade de olhar para algum lugar. Uma doença, ela é uma oportunidade. Não, ela sempre ela aparece para te falar algo, para contar alguma coisa que automaticamente a gente não viu ou não quis ver, né? Exatamente. Exatamente. E isso eu queria fazer uma correlação no corpo, assim, o que tu vê, assim, esse lugar, o problema com o chefe, o problema com quando a pessoa ela tem essa também dificuldade, a dificuldade de manter a sua constância, de manter a sua, sabe, a pessoa começa as coisas e não termina. Que tu já observou de casos assim, corpo, como se manifestou? Você está querendo saber as situações na qual a pessoa começa uma coisa e não termina? Isso, E o que você o que vai reverberar no corpo? Exato. Então, muitas pessoas, eu acho que cada um de nós também já deve ter passado por isso, da gente começar alguma coisa e não terminar. Ou não ir em frente, se é uma constância, ou seja, quando eu vou conseguir algo, eu paro. Muitas vezes é o medo do que aquilo vai te trazer, né? Às vezes você está numa posição de que você está sendo cuidado, você não quer perder. Às vezes esse posicionamento vamos supor, tadinho, está estudando muito, olha, vamos poupá-lo. De repente a pessoa não quer. Às vezes a pessoa vai ter que ir para a vida, vai ter que sair de casa. Porque é o crescer, né? Exatamente. Realmente vai ter que crescer, vai cortar o laço, e daí pode. Vai cortar o laço. E às vezes não é algo que é para ela. Às vezes tem um relacionamento dentro de casa, de pai e mãe, que essa pessoa não quer sair, porque ela fica no meio dos dois. Então ela vai se boicotar, entende? Então ela não pode ficar. Ou então eu tenho que cuidar. Imagina uma criança que ela foi gestada para a mãe, isso é muito comum, quando a gente vai fazer o projeto Sentido do Pai. O que esse pai esperava de fulano ou fulana? Esse pai espera que esse bebê, que essa criança faça companhia para a mãe. Olha só. Essa pessoa vai ter dificuldade de sair de casa. Só que aí vai gerando uma bola de neve, porque tem algo que puxa ela para trás. Ela vai começar a se sentir impotente, desvalorizada. Isso pode dar o quê? Problemas articulares. Ela pode começar a ter tendinites, problemas na coluna, tudo que é músculos, ossos, articulações, a pessoa vai ficar dessa maneira. Então, também tem situações de depressão, né? Também eu não tenho mais vontade de viver, porque a vida ela começa a ficar sem sentido. Sim, eu já vi casos assim, e o mapa da pessoa é todo para fora. Então, aquilo puxando, essa crença que eu já vejo ali também, dá para ver, meu Deus, você tá veio aprisionada ali a pessoa. Então, aquilo vai puxando, mas a vida tá andando e tá puxando também. E é exatamente assim que se manifestou. O último grau foi a depressão. Porque a vida fica sem sentido. Começou a estourar tudo, toda a parte óssea. E o último eu desisto de tudo. Uma criança também, ela adoece quando com o objetivo, às vezes, de unir a família. Existem muitas situações assim. Então, qual é o efeito colateral de eu conseguir tal coisa? Qual o efeito colateral se eu passar nesse concurso? O que vai trazer? Né? Mas assim, é bem inconsciente. Eu vou virar as costas para minha mãe? Eu vou virar as costas para o meu pai? Ou até mesmo avançar no negócio? Tem gente que está numa profissão, né, Lica? Está infeliz, mas tem algo lá dentro dela que chama e ela não tem coragem de ir. Só que nós aprendemos com a Amit Goswami. Aquilo
que nós chamamos de Dharma, aquilo que nós fazemos com facilidade. Aquilo que flui, que é diferente de dedicação de esforço. O esforço tem uma resistência. A dedicação, simplesmente, você faz na medida e a vida te impulsiona. Então, você tem aquele Dharma e você não está seguindo. Aí o que que acontece? O universo não te nutre. Porque você é uma célula ali, que você tem seu papel e você não está cumprindo. Você já sabe que é para cá. Para cá, esse caminho está te esperando. Mas agora quem faz a força é você. Porque, né? Se tá indo pra, se tá na retranca, então agora é contigo, sai daí. E o que que nós podemos fazer? O que que nós podemos fazer que ajuda muito? É papo reto com o Criador. Papo reto com Deus. Senhor, se for para eu continuar aqui, me mostra o caminho que me dê paz e tranquilidade. Se não, me mostre. Agora fica atento. Fica atento para aquilo que vem. Porque todos nós tivemos momentos da vida e vamos ter, no qual a gente se pergunta, será que eu estou no caminho certo? A resposta é sim. Porque a resposta vem de uma forma ou de outra, ou com uma outra oportunidade, ou simplesmente você recebe, você faz a pergunta e você recebe no outro dia não sei quantas mensagens do nada de pacientes agradecendo pela sua vida, dizendo que rezou por você, falando, olha, eu sou muito grata porque depois que nós começamos a olhar para isso, não é? Deus fala através das pessoas. Quando a gente se conecta, e aí eu vou falar essa casa 6, é uma casa de terra, se aterrar, se você está conectado com a sua casa 6 e está conectado com a sua casa 12, e aí eu estou falando do lado luz, com a espiritualidade. Né? Pessoal que segue aqui a astrologia kármica sabe, então, que eu falo muito da espiritualidade, ela sem forma, né? Porque é uma casa de espiritualidade livre e independente. Então, se tu te conecta, o universo ele vai falar contigo nesse dia a dia, nesse normal, e é através das sincronicidades, que você tem que estar aberto e tem que estar atento, como tu falou. Pô, pedir um sinal, daí do nada vem, sei lá, alguém que tu atendeu há um tempo, veio te contar um caso, né? E aí começa ali te agradecer, pô, tô no caminho certo. Eu faço isso o tempo inteiro, de pedir sinais. Até assim, se eu tô meio assim, e eu mostre-me. E aí a gente tem também a história de usar um arquétipo, né? Às vezes eu vou usar o arquétipo da verdade todo mês. Eu quero saber toda a verdade de tudo. E, meu Deus, vai aparecendo tudo. A verdade de tudo quanto é coisa. Então tem muito isso. A gente que não é a verdade do homem, né, Lica? Quando você fala arquétipo, né, para quem está escutando e não sabe o que é, são os arquétipos divinos, né? É a verdade divina, não é a verdade do homem, né? Sim. É uma maneira do universo conversar com a gente através de é uma organização, né? Tudo tem uma organização. Então, como a gente tem, aqui a gente fala da lei do mentalismo, as 7 leis herméticas, né? Então, a lei do mentalismo, quando a gente faz técnicas aqui também de cocriação, a gente está num pré-eclipse nesse momento, daí eu passei ali para eles a técnica de aterramento através do painel dos desejos, ou Wonderwall, e ali o que a gente faz? A gente está trazendo uma imagem para dentro do nosso plano mental, né? Mas a gente também poderia se conectar a algum arquétipo, mas é uma forma de organizar, né? Com a mente do microcosmos com o macrocosmos. Então eu vou falando ali meio devagarinho ali para eles estão entendendo fazendo essas ligações, essas técnicas aí. Quando é que nós sabemos, né, Lica? Quando é que nós sabemos que nós estamos seguindo o nosso propósito, que está tudo bem? Quando nós estamos bem emocionalmente e fisicamente. A pessoa que vive doente, as coisas estão fluindo, né? Porque é um flow total. E eu sempre digo, se não está fluindo, tem muito post aqui falando, se não está fluindo é porque tem aí um paradigma errado. Tem uma crença limitante errada, porque a gente nasceu para fluir. Ou você está querendo que a vida fique a seu favor, você não está disponível para ela. Exato, né? Não quer matar o ego e não quer se entregar de alma. Eu quero controlar. Não vai controlar nada, né? Não vai andar. E se
estou doente, se eu vivo doente quando não é uma coisa ou outra, gente, para um pouquinho e se pergunta o que está errado. Porque o corpo, ele é um grande amigo. Ele o tempo todo fala, ele expressa. Então, eu virei uma observadora do meu corpo e da minha vida. Eu não quero que o outro mude. Eu me pergunto, nós temos vícios, crenças que a gente traz, ó. Às vezes a gente entra nessa, né? De querer. Mas é como eu falei no post de ontem, né? A gente tá nessa jornada pra gente evoluir. E enquanto seres espirituais nessa matéria. Mas a gente vem também para se curar das nossas vicissitudes, que tem vicissitudes que a gente traz dentro da personalidade, né? Que a Sim. vida dá um jeito de, ó, né, espanar a gente. Se não olhar agora, uma hora vai olhar, né? Então, ter essa escuta do corpo, ter essa escuta da vida, estar disponível para a vida e não achar que a vida tem que estar disponível para si. Porque nós, aqui na verdade, nós somos todos um. Se nós tivéssemos isso incorporado em nossas células, não teria guerra. A sua felicidade é a minha, não Sim, é? é a contribuição. Até quando a gente pensa assim, ó, vamos falar uma coisa de cocriação, né? Já que a gente está aí num pré-eclipse solar, que é de cocriação, até para a gente cocriar, a gente precisa de todo mundo. Tem gente, eu vou querer, não, eu tô querendo porque eu quero né, construir a minha casa. Se as outras pessoas, né, se todo o ramo aí que vem da construção parar, fazer uma greve, impede. A gente está completamente interligado. A cadeia que se forma de pessoas dentro das suas atividades de trabalho para uma comida chegar no nosso prato. Então, todos somos um, a gente está completamente conectado. E a gente pode pegar em coisas pequenas, e até dentro de um grupo, quando um grupo todo já entendeu um pouco sobre isso. Bom, gente, vamos, quem sabe, nós todos juntos vamos cocriar tal coisa. Se essas pessoas elas não tiverem todas juntas realmente abertas, desejando aquilo, não vai acontecer. Um quebra, um pode quebrar aquilo. Porque todos somos energia. A gente é completamente. Olha, se tu não segue o teu sonho, se tu não segue o que tu veio fazer aqui, a tua vocação, nem eu, a gente não estava aqui, não tinha um monte de gente conectado e eu tenho certeza, você já ajudou um monte de pessoas que essas pessoas foram luzes dentro da família delas. Com certeza. E vice-versa. Não é uma pessoa, são várias do convívio daquela. Entende? Então, quando um desiste, eu sempre falo isso, sabe, no despertar, às vezes parece, eu já ouvi isso muito, até assim, de algumas pessoas. Poxa, tu bate tanto na tecla e coisa, mas aí tu vai falar sempre sobre isso, mas é 1, 2 que despertam, não me importa. Não me importa. É muito mais. 1, 2, 3 que despertem, eles são cura. E aquilo se espalha, e é uma corrente. E aquilo faz valer a gente estar no nosso caminho. Então, e fora a comunicação sem fio, né, Lica? A comunicação sem fio. Na verdade, a gente não cria nada, a gente acessa. Quando um acessa aqui, tem outra pessoa lá do outro lado do planeta que acessa também, né? E às vezes a pessoa olha, eu falando aqui, ou você, e pensa assim, mas será que foi fácil seguir esse caminho, chegar no propósito de brilhar os olhos como nos olhos delas brilham? Não, a minha história é muito interessante porque eu fiz 2 cursos de faculdade antes de fazer a minha, e tudo veio vindo assim no meu colo, sabe? E eu fui meio assim, fui pela vida, fui aceitando. E quando menos esperei, eu estava através da dor, entendeu? Então, a nossa história, ela nos leva onde a gente tem que chegar. Então, é por causa da minha história que eu já ajudei milhares de pessoas. Então, cada um tem o seu propósito, até a profissão que a gente tem, ou a não profissão. Porque quantas pessoas, mulheres, se sentem chegar lá no consultório triste porque, eu sou dona de casa, me sinto diminuída. Só que quando ela vai ver, na história dela, a gente vai puxando, ela veio para ser mãe.
Ela veio para ser veio mulher. ficar nesse lugar mesmo e tá tudo bem. E ali ela dá Lugar licença que para traz outros cura. voarem. É esse lugar que vai trazer cura. Essa mulher que ficou dedicada aos filhos, que ficou dedicada. Ai, mas a minha mãe era uma grande empresária, olha onde eu estou. Não, meu amor. Você está trazendo cura para o seu clã. Olha, aí a pessoa muda a percepção, porque mudar a percepção é mudar a vida. Por Vou isso te dar um exemplo sobre isso. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Casa 6, tá? Casa 6, que é essa casa da rotina. A minha rotina foi sempre assim, ó, minha mãe trabalhando muito, 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 muito. E eu ali, né? Eu via minha mãe só quando ela chegava de noite, e aquela correria. Quando eu tiver filho, eu vou trabalhar em casa, eu vou fazer uma coisa diferente, porque eu vou dar atenção, eu vou fazer tudo. Assim, assim, assim. Entende? E foi para onde eu fui. E é uma compensação, mas é uma cura, né? com certeza, com certeza. E a sua mãe fica feliz com isso. Feliz, muito e a feliz. sua criança do interior ela, também fica feliz com isso. Exato. Não, e ela falando, nossa, que coisa, que modernidade, né? Vocês, assim, quando que eu ia pensar que eu ia conseguir trabalhar de casa? Que bênção. Pode ver ela, pode te ver, sabe? É tudo uma função. Então, são coisas que causam cura na família toda, realmente. E era uma coisa da rotina mesmo, dessa casa 6, que era uma coisa que me preocupava muito, muito, muito mesde ser ali presente. E não quer dizer que não era presente, né? Mãe era extremamente presente. Eu nunca fiquei assim nesse sentido, eu só queria ser presente ali. E deu certo. Ontem mesmo eu atendi uma mãe e uma filha, achei muito interessante. Porque a mãe tinha um problema com a mãe. Jane querida, dando elogiando a gente aí. Viu? Eu atendi uma mãe e uma filha. A mãe tinha problemas sérios com a mãe. A mãe dela só colocava ela para baixo, tratava ela mal. Ela é uma baixa estima horrível. Ela casou, teve filhos. E a filha dela, na verdade, elas me procuraram porque a filha tentou suicídio, a filha é depressiva, passa o dia inteiro dormindo. Ela desenvolveu uma doença que ela não consegue ficar acordada. Ela dorme o dia todo, ela levanta, come e dorme de novo. Aí, quando eu fiz o tratamento na mãe, aí nós trabalhamos ali algumas situações dela com a mãe dela, e depois eu tratei a filha. Na verdade, a falta que essa filha sente da mãe, porque a filha, quando eu atendi ela tinha raiva da mãe. Ela tipo, dizia assim, eu não quero ela perto. Mas, na verdade, ela estava representando a criança da mãe dela. Essa falta que ela sente da mãe dela, a mãe dela nunca ia conseguir preencher, porque era a dor da mãe quando era criança. E quando ela entendeu que essa dor era da mãe, nossa, ela ficou disponível e a mãe ficou mais aliviada. Lógico que a mãe tinha algumas atitudes que afastavam a menina, mas também não é porque ela queria. Mas a mãe estava cheia de amor, querendo acertar e não sabia onde estava. E a filha da mesma forma. E eu falei assim: diga para sua mãe que agora você quer viver. Fala para ela que você quer viver. Então, eu tenho certeza, ainda não tive notícias, vamos deixar passar os dias, mas assim, olha que história. Tem coisas que a gente espera do outro, que esse outro nunca vai conseguir lidar, nunca. Olha, relacionamento de casal, é de amigos, é de pai e filhos, é marido e mulher. Quantos casais se separam? Gente, o casamento, ele é um complemento, mas a gente não deve depositar nossa felicidade no outro. Ele não é a peça principal, ele é uma área, né? É isso que eu gosto também de explanar toda. Poxa, às vezes a Lua, ela fala desse preenchimento emocional. Então, se a gente não está bem ali, a gente tende a delegar isso para os outros. E isso ninguém consegue segurar isso. Isso é uma responsabilidade gigantesca. Nós somos um outro, na verdade, né? Imagina, a pessoa também tem 12 casas para cuidar, ela ainda tem que preencher a lua dela e a tua. É muita coisa. Quando eu coloco assim, a pessoa fica pensando, pois é, né? Isso é tu que tem que fazer, não tem como. Não, e o casamento é o casamento dela, não é o casamento dela com ele, não é ele com ela, é o clã dele com
clã dela. E quando a gente vai olhando, nossa, muitas vezes ela está virada para a família dela e ele está virado para a família dele. Como é que consegue ter uma relação? Não consegue. Só que quando eles encaram isso e começam a olhar, aí as coisas começam a fluir. Eu acho que, sei lá, 90% dos casamentos, 80% poderiam não terem sido desfeitos se as pessoas investissem mais no autoconhecimento. Às vezes. Certeza. Porque às vezes dói, mas é uma dor de liberdade. Eu vou te dizer. E até quando eu falo, ó, a pessoa começa essa jornada de autoconhecimento, até assim, amigos homens. A mulher começa também. Vai te entender, porque a mente expande. E aí é difícil estar com alguém que a mente não expande também. Não dá. Porque a pessoa começa a entender que, poxa, mas eu tô carregando aqui uma coisa que eu não deveria. Começa no grego. Não tem mais assunto. E a gente que sabe de energia, a gente está falando de vibração, né? Uma vibração expande e a outra. O que é um companheiro? O que é uma companheira? É para caminhar juntos. Vamos lá, vamos crescer junto, vamos se conhecer, né? Aí sim. Mas assim, isso é para todas as relações, né? Relação, qualquer tipo de relação. É para todas as relações. É para todas as relações mesmo. Todas. Tudo tem uma finalidade. Tudo tem algo. A amizade é uma troca legal. Mas quantas amizades legais, bacanas, que a gente conhece lá desde o início, a gente acaba indo se distanciando porque vai expandindo, vai indo. Não que a gente vai dar as costas, mas não vai, não segue. Não tem como. Tem que ter o equilíbrio do dar e o receber. Sempre. Quantas vezes a gente fala assim, eu dei tanto, fiz tanto, a pessoa foi embora. Não é que ela foi embora, ela não dava conta de retribuir. A gente tem que aprender a receber também. Para mim foi muito difícil eu aprender a receber, porque eu fui criada assim. Você tem que fazer, tudo tá tudo bem. Agora não, eu recebo e fico feliz, porque eu sei que tem que ter um equilíbrio. Sim, e essa casa 6, ela pode trazer muito isso da gente se colocar. É uma casa do servir a vida. É diferente, servir a vida. Mas a gente pode se colocar a servir em tudo demais sem receber por conta da casa 12, das crenças limitantes da casa 12. Aqui nessa casa 12, eu também posso me dar muito mal nessa casa 6 se eu tenho aqui o perfil do tomador ou da tomadora. Eu só quero receber, tem um desequilíbrio, né? Eu só quero receber, e eu chego naquele lugar e é aquele que implica com todo mundo. Implica com o colega, implica com o chefe, implica com todo mundo, porque ali ele acha que precisa receber o tempo inteiro, reconhecimento, o melhor valor das coisas. Então, tudo tem muito a ver com o que está aqui nessa casa 12 ali de autossabotamento e de crenças limitantes. E olhar para o outro com compaixão, com amor, entendendo que cada ser tem um nível de consciência. Todos nós um dia vamos chegar lá. Um está engatinhando mais, o outro está indo mais rápido. Então, E aí vem a coisa da colaboração. Não é, eu sou mais, né? Não é isso. Chegou lá na frente, alcança a mão e vamos lá, vamos conversar sobre isso, vamos expandir a colaboração, né? A gente vive numa sociedade de competição, que graças a Deus cada vez mais está baixando esse lugar e olhando para a colaboração. Amém. E outra coisa, cada pessoa, ela vai enxergar a vida de acordo com as informações que ela tem dentro dela. Então, às vezes pode parecer um absurdo. Eu recebi uma família da Alemanha, amigos da gente de lá, e nós levamos eles para Fortaleza, para a casa dos meus pais, e meu pai todo dia saía de manhã, ia para o mercado, comprava 1 milhão de frutas diferentes para eles experimentarem. E eu comecei a notar que ela estava nervosa, ela fazia um gesto assim, sabe, que ela estava com raiva. E eu dizia, pai, menos, eu sei entender. Nós viajamos para uma praia, chegou lá, ela teve um torcicolo, que ela não conseguia se mexer. Aí eu deitei ela na cama, fui buscar a informação do corpo dela e falei assim, o que aconteceu quando você tinha 13 anos de idade?
Ela falou, foi quando colocarem lá o muro lá de Berlim e separou as famílias, eu passei fome, fiquei separada da minha família. É, aí foi essa época aí. Aí eu falei assim, ué, mas vamos pensar, por que que sua cervical travou agora? O que que te remeteu essa memória lá atrás? Ela falou, já sei, eu tô muito irritada. Meu pai desperdiça comida, ele coloca muita comida na mesa. Ela falou, olha, não tem necessidade daquilo. Olha só, e na cabeça do meu pai, quando era criança, quando era adolescente, passou por situações difíceis na vida, que hoje em dia, né, ele queria comer, o que ele podia dar para as pessoas ele dava, porque ele também passou por situações difíceis, mas olha aí, como cada um vê diferente. E na cabeça dela, ele estava estragando comida, aquilo era um desperdício, olha só. E ela estava se sentindo impotente em fazer alguma coisa ali. Sim. A coluna dela travou, que ela reviveu uma situação lá de trás. Então, a interpretação do outro, às vezes a gente fica chateado, pensando, poxa, mas olha, ela fez isso, ela falou isso, olha como é que ela fica. Gente, tem uma história por trás. Tem uma releitura ali. O inconsciente dela fez uma releitura, o inconsciente dele fez uma releitura. Então, é respeitar cada um como cada um pode ser. Cada um dá o que tem, cada um, como falou, nós vivemos aqui num mundo de consciências heterogêneas. Cada um vai estar num nível. E é sobre isso. Então, cada um dá o que tem. Então, eu amei aqui, eu acho que a gente explanou bastante coisa, mas eu gosto assim de fazer uma síntese, né? E eu acho que a frase realmente aqui desse eixo, né, da tua contribuição que tu trouxe desse eixo casa 6 e casa 12 foi que a gente se põe a serviço da vida, né? Que a gente não resista aos ciclos, porque isso é o fluxo desses dois lugares, né? A única coisa que nós levamos aqui é nosso espírito, o que a gente aprendeu, aquilo que a gente desenvolveu. E olhar para a dor traz liberdade, muita liberdade. A casa 6 é esse momento da gente vivo também, né? A gente aqui em atividade, a gente fazendo o nosso trabalho, vivendo, cuidando da casa corpo, mas a casa 12 também é o final, é a última casa e a transcendência, é a hora que a gente abandona tudo isso aqui. Vai chegar uma hora que a gente vai embora daqui e a gente se conecta com o divino dessa casa 12, né? E quando o trem parar lá no final do trilho, a gente possa olhar para trás e dizer, ó, valeu a pena. Ó, as histórias mais difíceis é que ajudam a expandir mais, né? Então, será que a vida teve a graça? Não ficar com medo da sua noite escura, porque também tem a noite escura, né? Todo mundo passa por essa noite escura, que é o momento das decisões. Eu brinco, né? Que a hora da menina virar mulher é a hora do homem, né? Do menino virar homem. É aquele momento. Mas aquele momento. Não esquecer que você não está só. Existe aí um ser muito superior que está ao seu lado, é só conversar intimamente. Existem seus anjos da guarda que estão aí do seu lado, só que você precisa chamar, você precisa clamar e precisa aprender a ouvir. E para ouvir, você precisa do silêncio. Você precisa ter momentos de silêncio e de observação, né? A gente precisa ser muito mais observador. A gente precisa observar mais e também ter momentos de silêncio para poder captar, né? Porque senão fica igual um robô, trabalha, faz, deita. É tipo anestesia. Sim, é esse lugar do automático da casa 6. É uma casa de produtividade, mas ela pode ser uma casa automática. Mesmo para a pessoa que ama o que faz, que é muito mais fácil de dar um burnout também. Porque a pessoa ela fica tão apaixonada e tão liga no automático que esquece, pode vir a esquecer, das outras 12 casas. Que a gente falou, eu gosto, mas eu sinto falta da Silvia. Eu tô vendo que eu tô me perdendo da Silvia. E é sobre isso, porque tu tem essa percepção, porque tu está na tua presença. E o que ela está buscando, né, Lica? Assim, no caso dessa pessoa que está muito, ela ama o que faz, mas o que ela está almejando com isso, né? O que ela está querendo preencher? Será que precisa desse exagero? Onde é que ela está querendo? Mas será que isso, aonde ela quer chegar, o que ela deseja ter, vai preencher, vai trazer? É sempre assim, é como você quer se sentir, né? Então, a paz resume tudo. Não adianta nada se nós não tivermos paz. Um termômetro, tá? Mas como é que eu sei que eu tô bem, né? De traz paz,
a tua rotina te traz paz, como tá levando. Não me traz paz. Então é hora de olhar para dentro e ver o que precisa organizar aí, né? Ai, Exatamente. Silvia, amei. E eu acho Eu também, que muito obrigada. muito. E que ótimo, a gente pode organizar outras com outros temas, aí talvez até de cocriação, vamos colocar aí a parte do nosso ativismo quântico, a gente pode organizar aí uma próxima. E amei. Beijo, Muito querida. obrigada. Muito obrigada por ter Obrigada a vindo. todos que ficaram aqui conosco. Oi, Dani. Oi, Dani. Obrigada. Lá de Fortaleza, Dani. Oh, querida. Então, tá. Próxima, nós vamos aí organizar aí com um outro tema. Porque, olha, que ano que tem coisa pra gente conversar. Ai, que bom, que bom. Pois vamos lá. Boa noite Obrigada, a todos. Muito Rosana. Boa obrigada. noite. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Tchau.